Perfeito. Então, oficialmente começamos mais um encontro. Pessoal, mesma dinâmica de sempre. Os colegas que querem conversar, pontuar, só abrir câmera, microfone e pede a palavra que a gente vai estar trabalhando junto, né? Aqui praticamente quem está nos auxiliando é o Thiago, que está quase dando uma aula, está dando uma aula aqui para a gente, mas todos a gente está trabalhando juntos aqui, então todos têm o mesmo peso no sentido de poder falar, tá bom, pessoal? Então sintam-se à vontade e a gente vai construindo um saber juntos. Vou retomar então ali o trecho que o Thiago havia sugerido, devido à importância desse trecho. Ver esvoejar essas alminhas ligeiras, tolas, encantadoras e volúveis, leva Zaratustra às lágrimas e ao canto. Eu acreditaria somente num Deus que soubesse dançar. Quando vi meu diabo, achei-o sério, meticuloso, profundo e solene. Era o espírito de gravidade. Ele faz todas as coisas caírem, não com ira, mas com o riso é que se mata. Eia, vamos matar o espírito de gravidade. Aprendi a andar. Desde então corro. Aprendi a voar. Desde então, não quero ser empurrado para sair do lugar. Agora sou leve. Agora vou. Agora me vejo abaixo de mim. Agora dança um Deus através de mim. Assim falou Zaratustra. Tiago, à vontade. Perfeito. Eu acho que essa parte é muito importante. Antes, ele até dá uma virada do nada nesse capítulo, né? Porque, como a gente comentou, nesse capítulo ele está falando sobre o ler e o escrever. Aí ele começa falando que tem que se escrever com sangue, que seria com a experiência, né, da sua vida, e também não escrever aquilo que o leitor quer ler, e nem educar o leitor a ler aquilo que você escreveu, né? O leitor tem que ler e interpretar da maneira que ele quiser, vamos dizer assim. Só que ele dá uma virada nessa parte. E aí eu destaquei aqui. Primeiro essa parte que ele fala, né? Ver esvoejar essas alminhas ligeiras, tolas, encantadoras e volúveis, leva Zaratustra às lágrimas e ao canto. Essas alminhas aqui, ele está representando, está um pouco mal traduzido, mas ele está representando as pessoas leves, as pessoas espontâneas, que são capazes de brincar e de mudar, são pessoas flexíveis, né? Então, ele não está elogiando também não é a superficialidade delas, mas a capacidade delas de não transformar a vida num peso constante, de transformar a vida em algo leve. Então, por isso que ele fala, Zaratustra se emociona porque vê nelas algo raro, que é essa leveza, né? E aí, logo depois, ele fala eu acreditaria somente no Deus que soubesse dançar, talvez uma das frases mais famosas de Nietzsche. Aqui, primeiro, ele já está rejeitando aquela imagem tradicional, católica, cristã, bíblica, do juiz, do Deus como um juiz, como um legislador, como vigilante de tudo, né? Como essa figura pesada até, né? E aí ele simboliza, né? Ele inverte e tenta imaginar um Deus que afirma a vida, que é criador. Criador no sentido da palavra de criador, de firmar a vida, de alguém alegre, alguém que tem... Porque ele usa muito a dança, Nietzsche, em todos os livros dele. A dança representa várias coisas, né? Como a gente já conversou, Nietzsche ele entende que a vida deve ser uma obra, você tem que fazer da sua vida como uma obra de arte. Você tem que dar um sentido à sua vida, você tem que ser criador dela, você tem que escolher as suas metas, os seus objetivos, o sentido dela, né? E a dança, ela representa isso. A dança, ela representa uma liberdade, uma flexibilidade, uma criação. A dança, talvez, das artes, né? Do movimento, o movimento dela, é o tempo todo de criação, o tempo todo uma capacidade de você transformar e mudar.
de repente, né? Não é diferente da estátua, vamos dizer assim, é diferente de um quadro fixo, né? A dança é algo que está ali movimentando o tempo todo, por mais que seja, mas tem a dança ensaiada, mas sempre tem aquele movimento que muda tudo. É isso que ele cria essa metáfora que eu acho linda da dança e que ele repete várias vezes. Então ele imagina um Deus que soubesse dançar, esse Deus leve, né? E a dança traz essa leveza, é o que ele está trazendo. Nada pesado, tem que ser leve. E é interessante, Thiago, que a gente começa a ver um Nietzsche que flerta com culturas de outros países aí. Porque se nós falamos de dança, pelo menos vem na minha cabeça o Sufi, né, que é uma cultura que tem a dança no seu cerne. Mas também me chama a atenção o quanto Nietzsche indiretamente começa a pavimentar outros pensadores a partir dele. Quando tu fala isso das alminhas leves, me veio o Mário Quintana. O Quintana, um dos poemas mais célebres dele, fala: os outros passarão, eu passarinho. Sim, sim. Né? Então, não, pode falar. Com certeza, e você trazer isso no Mário Quintana é muito bom, também tem Rubem Fonseca. Eu acho que do século passado não tem um escritor, né, brasileiro, e também nessa a própria Clarice Lispector, também muito influenciada por Nietzsche. Não tem um pensador que não seja muito influenciado por Nietzsche, né? E essas grandes metáforas dele, porque ele estava sendo muito lido, né, nessas décadas do século passado. Tiago, aproveitando o ensejo, eu queria apresentar aqui para o pessoal que não conhece, não vou ler todo porque ele é extremamente pesado, denso, mas o Fernando Pessoa, na figura do Alberto Caeiro, não sei se vocês tiveram oportunidade, pessoal, esse poema se chama, ele é popularmente conhecido como Jesus Menino, eu vou botar depois no grupo. Pense num poema que é uma afronta à Igreja Católica. Deixa eu ver se ele é muito grande aqui, mas eu vou pegar alguns trechos só para vocês entenderem o Fernando Pessoa, também vindo aí do Spinoza, do Nietzsche. Olha só o que ele diz. No meio-dia, de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Ver Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte tornado outra vez menino, a correr e rolar-se pela erva e arrancar flores para deitar fora e rir do modo de ouvir-se de longe. Esse é o trecho que o Tiago lendo me fez lembrar. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir, de segunda pessoa da Trindade. No céu tudo era falso, tudo era desacordo, com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério, e de vez em quando de se tornar outra vez homem, e subir para a cruz e sempre estar a morrer, com uma coroa toda a roda de espinhos, e os pés espetados por prego com cabeça, e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer a deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era nem do mundo nem era pomba. A sua mãe não tinha amado antes de ter. Logo, não era mulher, era uma mala, e que tinha vindo do céu, e queriam ele, que só nascera da mãe, e nunca tivesse um pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Olha só o Nietzsche fazendo escola aqui. Porque esse é o Fernando Pessoa, né? E que vem depois do Nietzsche. Enfim, é um poema que ele flerta mais com a questão do paganismo. Mas eu queria trazer para vocês para verem os paralelos que o Nietzsche vai semeando ao longo do tempo. Tiago, por favor. Não, Fernando Pessoa é essencialmente nietzschiano, né? Ele foi na época que na Europa estava sendo cada vez mais disseminado o pensamento de Nietzsche. Eu tenho 2 livros, é que eu não tenho aqui, mas eu posso buscar depois aí no Google. Tem 2 livros que são trabalhos que fizeram acadêmicos de aproximando Pessoa e Nietzsche, né? Basicamente o livro inteiro botando em paralelo o pensamento dos dois. E
Nietzsche não, Fernando Pessoa deixou diversas anotações, né? Diversos, tanto que o próprio livro do Desassossego, na verdade, foi um compilado de estudiosos que formou. E ele tinha não sei quantas mil páginas de anotações, era um baú cheio de páginas, e boa parte, quer dizer, muitas páginas tinha anotações sobre Nietzsche, de Fernando Pessoa. E tinha um livro na biblioteca pessoal do Nietzsche, do Fernando Pessoa, que era um especialista de Nietzsche comentando sobre Nietzsche. Então, assim, ele leu Nietzsche, ele teve contato e alguns heteronômios dele é muito, muito nietzschianos, como você trouxe. Isso é excelente. E aí depois eu pego o livro e eu indico no grupo. Mas, São dois. mas notem, né, Tiago e colegas, o quanto é importante a gente começar a estudar autores que questionem os nossos dogmas, as nossas memórias introjetadas, para que a nossa escuta seja amplificada. Amplificada. É por isso que a gente faz supervisão, por isso que a gente lê em grupo, por isso que nós procuramos pensar coletivamente. Porque senão, aquele cara que trabalha com prego, martelando, ele não vai conseguir enxergar um parafuso. A gente precisa espraiar para outros. Psicanalista que não lê literatura, que não conhece um Fernando Pessoa, um Nietzsche, um Saramago, um Spinoza, um Shakespeare ou qualquer outro, não vai conseguir ter uma escuta. O cara vai ficar escutando o tempo todo que a mulher não gosta do homem, o homem não gosta da mulher, porque a lógica é do patriarcado, a lógica é do matriarcado, ou qualquer outra besteira enlatada de uma cultura em massa. Aqui eu estou trazendo um pouco do Adorno para a gente pensar. Cara, a gente tem que flertar com outros autores. Não dá para ficar num pensador só e morrer ali. Enfim, só trazer um pequeno desabafo aqui, porque às vezes eu escuto cada coisa que é impressionante. Para alguém que trabalha com saúde do mental, de outra pessoa, o cara não consegue o mínimo de coerência da sua. Vamos dar continuidade, então, mais um pouquinho. Tiago, queres pontuar algo mais a respeito do ler e escrever? Tem mais algumas partes aqui. Tem a parte que Vamos ele lá, fala por favor. de um diabo, né? Ele fala, quando vi meu diabo, achei sério, meticuloso, profundo, solene, era o espírito da gravidade, e ele faz todas as coisas caírem. Mais uma vez, ele está aqui invertendo, né? Porque a gente imagina, o pensamento cristão imagina o diabo como alguém da desordem, da tentação, dos excessos, ele inverte. Ele bota como, na verdade, o Deus do cristão, que seria aquele sério, meticuloso, profundo, solene, né? Ele vai dizer que e a gravidade, né? Vai fazer tudo cair, vai fazer a vida cair. Mais uma vez, aquela coisa do decair, né? Da decadência. Mais uma vez ele traz, né? Uma palavra parecida. Aí ele vai brincar também, não com a ira, mas é com o riso que se mata. Isso daqui é excelente, ainda mais para psicanálise, né? Porque é uma ideia, ele vai trabalhar isso em vários pedaços, que se você está com raiva, se está com a ira, você ainda está preso ao inimigo, ele já te venceu. O inimigo, a pessoa que está com raiva, né? Você já perdeu para ela, né? Ela já te venceu, você já é prisioneiro dele. Agora, quando você está com riso, você já superou aquilo, né? Você já superou ele, você não está, aquilo não está te consumindo, né? Pelo contrário. Então, isso é muito poderoso no pensamento do Nietzsche. Ele traz muito essa metáfora do riso, muito, em vários momentos. Vai aparecer mais em Zaratustra. Aí ele repete, né? Vamos matar o espírito da gravidade, que é esse espírito da gravidade, tá ligado a esse diabo que ele trouxe, mas é a culpa excessiva, tudo que ele tá falando, a culpa excessiva, o peso da vida, né? Que é a vida transformada em peso, a submissão, o ressentimento, o passado, né? Que toda hora volta e a pessoa fica ruminando. Então, isso é muito importante aqui. E aqui tem três assim frases que eu acho que são essenciais de Nietzsche, que tem aprendi a andar, desde então corro. Aqui é essa ideia dele de autossuperação, né? Primeiro você aprende a andar,
para depois, para partir de um ponto, né? E para depois você correr. E aí e rejeitando a ideia de acomodação, né? Você conquistou o básico, agora vai, agora se supera. E aquela ideia do Nietzsche de uma versão melhor de você sempre. A vida como obra de arte, né? Você está sempre se superando, sempre criando mais. E aí, ligado a isso também a questão do aprendi a voar, então desde então não quero ser empurrado para sair do lugar. Aí tá ligado de novo aquela questão da dependência, da muleta, né? Muletas metafísicas que as pessoas tá sempre se prendendo a uma ideia, a um conceito, a uma filosofia, a um Deus, a um terapeuta, a alguém para ser sua muleta, né? Um pai, uma mãe, um filho. Ele tá falando, não, isso aqui você tem que ser independente, você não precisa de um pastor, você não precisa de um tutor moral, você não precisa de um livro que vai te ditar as regras. Você tem que ir, autonomia. Né? Por isso aprendi a voar, desde então não quero ser empurrado para sair do lugar. Tiago, é interessante aqui a gente pensar juntos alguma coisa, até numa possível neurose obsessiva também do sujeito em questão, né? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí, naturalmente, eu lembro do Byung-Chul Han, já vou passar para a Luciana. Eu leio ele, até por causa da questão datada dele, que não é a sociedade que a gente vive hoje, eu leio esses excessos dele meio, como a gente conversou do Dionísio, do Baco, né, do Bacanal, do William Blake, dos excessos de vivenciar, de experienciar. Claro que hoje a gente lê com uma sociedade do cansaço, de ruído, de muita coisa, mas eu tenho a percepção que ele queria falar dos excessos de experienciar. E aí o Diego falou sobre o escrever com sangue. Eu tenho uma leitura meio winnicottiana e Gabor Maté. O escrever com sangue no sentido de skin the game, no sentido de eu pôr a pele em jogo, de eu vivenciar e experienciar aquilo. Né? Eu li dessa forma, tá? Eu vi dessa forma. E só para finalizar a minha pontuação, quanto à culpa. A culpa é interessante daí a gente pensar na clínica. Tem certos neuróticos obsessivos que eles precisam tanto do controle e às vezes a culpa é o último recurso para ele sentir que ele controla alguma coisa. E isso pode ser o cerne de muita neurose e de muito analisando o nosso. Ele pega aquela culpa como o último pilar de controle que ele tinha da situação. Não, a culpa foi minha. Fui eu que eu fiz a merda. E às vezes nem a culpa é a dele. Né? Então, observem essa sutileza na clínica, às vezes, né? Sobre a culpa no neurótico obsessivo, ela está também no lugar de controle. Luciana, por favor. Eu particularmente gostei muito desse último parágrafo, né? Eu aprendi a andar, por conseguinte, corro. A minha tradução está um pouco diferente, essa de vocês é bem melhor. E assim, pensando no contemporâneo, né, na clínica e tudo mais, o quanto isso fala da subjetividade do sujeito, né, que é um paradoxo muito grande com a nossa contemporaneidade, porque o que a gente busca, deseja, né, dos nossos analisandos é que eles cheguem a esse status de sujeito, né, e em contraponto a gente vê uma sociedade cada vez mais rotulada, né, cada vez mais diagnosticada, transtornada, né, e aqui fala ao contrário, né, então, assim, faz com que a gente pense, né, então, eu aprendi a andar, eu quero correr, quer dizer, eu passei de uma fase, agora eu quero uma outra coisa, e depois que eu aprendi a voar, cara, tipo assim, eu posso tudo e eu não preciso que você ou outra pessoa me diga o que eu tenho que fazer. E por isso que a psicanálise é muito linda, né? Porque ela não está ali para dizer o que o outro tem que fazer. Ele que vai encontrar. Então, alguns vão andar e vão conseguir correr, vão conseguir voar, outros vão ficar só no correr, porque estão ligados, às vezes, à culpa, né? Outras questões, outras amarras. Então, como isso fala do ser humano desabrochando, né, virando sujeito, né, e quanto isso é psicanalítico para a gente, assim, isso nos nutre como psicanalista, né. Eu queria só falar isso. Luciana, é ótimo que tu pontuou, e eu gostaria de trazer o Jorge Forbes, porque a gente está muito deturpado, e eu faço questão de toda supervisão, eu gosto de enfatizar isso. Não que eu já não titubeei, já titubeei algumas vezes, sim, mas quão narcísico é esse eu vou acolher você,
mas de uma forma meio deturpada. Vamos puxar um pouquinho mais a fundo. Esse eu vou acolher você, eu vou erguer você, eu vou sustentar você. Olha a mensagem que eu estou te dando. Eu tenho um braço forte, você é incapaz de sozinho levantar. Então eu te ergo porque eu sou caridoso, eu sou generoso, eu sou bom. Mas, e se eu inverter isso, eu te disser o seguinte: ei, eu não vou te erguer, mas eu vou assegurar que ninguém vai te chutar enquanto você está tentando levantar, porque eu acredito que você consegue. E a gente vai ficar o tempo necessário para isso. Eu gosto de dizer para os meus analisandos exatamente isso. Tipo assim, se for dar um passo, eu dou o passo junto com você. Se você recuar um passo, eu recuo junto com você. Eu estou junto, né? Eu não estou ali para puxar, na verdade, né? A gente está ali para acompanhar, e é isso, né? Estou aqui para estar junto. Né? Se você quer correr, a gente vai correr. Se você conseguir voar, a gente vai voar. Né? Se você quiser ficar estagnado agora, porque às vezes é muita coisa, né, para aquele momento, né, a gente respira um pouco, né, e fica aqui, né, então a importância disso, né, porque é o outro, né, que tem que querer, que tem que dar o passo, que tem que voar, que tem que andar, não é O a gente. desejo é dele, não é nosso. Exato. Né? É legal, o Jorge Forbes tem uma intervenção que é genial. O analisando chega para ele e disse, olha, eu sou um merda. Dependendo da abordagem, dependendo da pessoa, dependendo do quanto você não está analisado, você vai dizer, não, o mundo é mau. Eu acredito em você, você é muito bom. Sabe o que o Forbes respondeu? Ok, e se realmente você foi um merda? O que você vai fazer com isso? Nota que ele pega, ele devolve pro cara e diz, tá, pode ser que você seja um merda. É isso que o Forbes fala, pode ser que você seja um merda. O que você vai fazer com isso? Algumas pessoas vão interpretar isso extremamente hostil. Claro que a gente vai notar também quem é a pessoa que a gente está atendendo. Não é uma psicanálise selvagem, né? Mas se tu já conhece o teu analisando, tu tem transferência, essa é uma intervenção que tu faz a pessoa se implicar. Tá, mas peraí, qual é o problema de eu ser um merda? Isso é uma opinião da outra pessoa. Se tu faz isso, tu quebra aquela cadeia de significante que está enraizadinha ali. O Eric Berne chama de the game people play, alguma coisa assim, o jogo da vida em português mal traduzido. Que ele diz que a pessoa joga uma isca e tu cai ou não cai. Para continuar sempre naquele vício de gozo. Uma análise não é para gozar, é para elaborar. Né? Então, o Forbes usa essa estratégia. Acho que o Nietzsche calha muito com esse estilo de pensamento de você é sujeito, você pode pensar por si mesmo. Né? O que o Leta, né? Tiago, tens mais alguma pontuação aqui sobre esse trecho que tu acha pertinente? Isso que você trouxe, eu acho muito importante pontuar, né, da questão do excesso, né, que até hoje numa sociedade do cansaço é complexo. Mas Nietzsche tem essa característica, né, eu já comentei algumas vezes, de que ele vai para um excesso, assim, principalmente quando está criticando algum pensamento, algum conceito, ele vai para um excesso total, mas ele sempre busca o equilíbrio. Em um momento ele vai buscar o equilíbrio, né? Ele exagera para um lado e depois volta esse equilíbrio. Isso tem muito a ver também com a personalidade dele, do que a gente conhece da biografia dele, ele tem muitas cartas que ele trocou com inúmeras pessoas, até com a Lô Salomé, né, que foi a grande paixão da vida dele. Ele acabou não pediu ela em casamento, e ela não aceitou, né, e aquilo fez ele pirar, enfim. E ela conheceu Freud, né? Tá aí com Freud, já mais uma prova que Freud pode ter conhecido leu os Nietzsche, né? Mas diziam isso, que Nietzsche tinha um temperamento explosivo, né? Alguns pesquisadores falam que ele já estava sofrendo com sífilis, e o sífilis causa
umas coisas explosivas e talvez seja daí que em alguns momentos ele seja extremamente radical, né? Mas e também ele tinha fortes dores de cabeça, sempre sofreu isso e ficava rodando pela Europa tentando achar sempre um clima que fosse melhor para a dor de cabeça dele. Então, isso tem a ver com a própria personalidade dele, né? Ele de radicalizar, né? Eu quero correr. Então, isso tá ligado a ele. E faz todo sentido, porque um dos últimos livros dele foi o Et Homo, que ele faz uma autobiografia, mas é uma autobiografia que ele vai rever todo o pensamento dele, todos os livros, ele vai comentar cada livro, vai corrigir, vai falar que aquilo foi besteira, enfim, ele vai dentro dos paradoxos que ele aceita, né? E tem momentos que você vê que ele está em delírio. Isso daí, vários pesquisadores falam, aqui ele estava em delírio, porque ele já abraça o Dionisíaco. Ele chega e fala, eu sou Dionísio, e eu quero excesso, eu quero isso, quero me jogar, quero mergulhar. Então, assim, foi uma luta interna a vida inteira dele para buscar o equilíbrio. Ele bota na filosofia isso e ele lutou com ele mesmo. E no final ele acaba louco, né? E ele, por causa do sífilis, com certeza, não foi uma coisa só psicológica, né? Mas ele terminou louco. Então, foi uma busca da vida dele o tempo todo, o equilíbrio. Eu até estou vendo o pensador, acho que é o Baudelaire. Isso é o Baudelaire. Baudelaire tinha um poema, e antecede o Nietzsche, que ele fala sobre embriague-se, né? O Baudelaire também tinha esse pensamento, um iluminista, certamente o Nietzsche bebe também nesses iluministas. O Nietzsche, ele fala muito de Baudelaire, ele amava Baudelaire. Na biblioteca dele, ele lia tudo, ele fala que é um dos maiores pensadores da história, um dos poucos que ele não atacou. E um dos poemas mais bonitos, na minha concepção, do Baudelaire é Embriague-se, né? Que é mais ou menos esse conceito também do excesso. Então a gente vai mais um pouquinho, pessoal. E é impossível não ler Nietzsche, pelo menos não para mim, e não ler hoje e associando com a psicanálise. É muito Freud, muito Freud. Da árvore na montanha. Zaratustra havia percebido que um jovem o evitava. E uma noite, quando ia pelos montes que rodeiam a cidade conhecida como a Vaca Malhada, aqui é a referência budista, né, Tiago? Eis que encontrou esse jovem, sentado no chão, encostado numa árvore, olha só, observando o vale com o olhar cansado. Zaratustra agarrou a árvore junto à qual o jovem estava sentado e assim falou: se eu quisesse balançar essa árvore com as duas mãos, não conseguiria. Mas o vento, que nós não vemos, pode atormentá-la e dobrá-la como quiser. É por mãos invisíveis que somos atormentados e dobrados da pior maneira. Levantou-se então o jovem assustado e disse: ouço Zaratustra, e nesse momento pensava nele. Respondeu Zaratustra: e te espanta por causa disso? Com o homem sucede o mesmo que com a árvore. Quanto mais quer alcançar as alturas e a claridade, tanto mais suas raízes se inclinam para a terra, para baixo, penetram na escuridão, na profundeza, no mal. Sim, no mal, exclamou o jovem. Como foi possível que descobriste a minha alma? Zaratustra sorriu e falou: algumas almas jamais descobrimos, a não ser que antes as inventemos. Sim, no mal, tornou a exclamar o jovem. Disseste a verdade, Zaratustra. Já não confio em mim mesmo, desde que quero alcançar as alturas, e ninguém mais confia em mim. Como pode acontecer isso? Eu me transformo depressa demais. Meu hoje contraria meu ontem com frequente pulo, degraus ao subir. Isso nenhum degrau me perdoa. Estando lá em cima, sempre me vejo só,
Ninguém fala comigo. O gelo da solidão me faz tremer. Que quero eu nas alturas, afinal? Meu desprezo e meu anseio crescem um com o outro. Quanto mais subo, tanto mais desprezo aquele que sobe. Que quero eu nas alturas, afinal? Como me vergonho do meu subir e tropeçar, como escarneço do meu forte arquejar, como odeio aquele que voa, como estou cansado nas alturas. Nisso o jovem se calou. Zaratustra olhou a árvore junto à qual estavam e assim falou: essa árvore está sozinha aqui na montanha. Cresceu muito acima dos homens e dos animais. E se quisesse falar, não teria ninguém que compreendesse tão alto cresceu. Comentários aqui, eu sigo mais um pouquinho. O que tu acha, Thiago? Acho que aqui já tem muita coisa para comentar. Primeiro, ele traz essa metáfora, né, de ver um jovem na árvore, fala da árvore dobrar com o vento, né? Isso tá aí fazendo essa relação de como nós, às vezes, nos quebramos, às vezes nos dobramos, né? Por coisas invisíveis, né? Como o vento, que podem ser tudo isso que ele está criticando o tempo todo, né? Que a gente está falando. São moralismos, são regras que os outros criaram, são pastores, líderes, enfim, conceitos tradicionais, né? Do costume, históricos. E aí ele traz uma parte, um conceito muito importante que Nietzsche fala muito, que é essa questão de você, para alcançar as alturas, para você alcançar o que você quer, se superar, você tem que ter raízes profundas. Aí ele brinca com a palavra mal, só que lembrando, né, Nietzsche tem até um livro chamado Além do Bem e do Mal. O mal para ele não é o mal, ele quer quebrar com o conceito de bem ou mal o tempo todo, né? Porque isso vai contra o seu pensamento, porque ele é contra essa tradição de que ou existe o bem ou existe o mal. O que ele está querendo trazer aqui é que para você alcançar, para você se superar, para você se tornar... Travou, Você vai ter que Thiago. penetrar em você mesmo, você vai ter que remexer a coisa lá de dentro, você vai ter que se conhecer muito e penetrar na escuridão, na profundeza, né? No mal, em coisas que você não estava querendo tocar, né? Na parte ruim, vamos dizer também sua, né? Entrando aí no conceito do bem ou mal. Isso é inevitável, não tem como você se transformar, não tem como você se superar se você não faz isso. Então, tá nessa parte. E também, uma coisa muito importante que ele trouxe aqui já é essa questão da solidão. Isso ele vai falar várias vezes também, porque quando você alcança alturas, quando você se supera, quando você se torna um além do homem, quando você quebra com costumes, com tradições, você quebra não segue mais como um rebanho, você vai chegar à solidão. Não tem como, porque ou as pessoas não vão te aceitar mais, porque você não está mais dançando igual a música deles, né? Conforme a música deles, ou porque você mesmo não vai querer mais andar com aquelas pessoas porque você não se encaixa mais naquilo, você não se sente bem com aquilo, né? Então, assim, isso é uma questão muito boa aí para a psicanálise pensar, né? E que é uma contradição da vida, mas é algo inerente, né? Isso que Nietzsche traz é algo inerente da vida. Eu vejo aí, ele bebe explicitamente no Schopenhauer, né? O Schopenhauer, por exemplo, ele trazia muito falando que a dimensão do gênio é a solidão, né? Tem essa questão, mas é interessante, pessoal, a gente pensar psicanaliticamente, agora, o que o Nietzsche traz o cerne psicanalítico, né? O Pedro De Sante, ele fala isso: se não tem certo e errado, e é isso que a gente busca na psicanálise, eu vou fazer do meu jeito. Por isso que muitas vezes o pai leva o filho para uma análise e o filho começa, em vez de fazer o que o pai quer, começa a ter a sua própria independência, e isso causa uma certa rusga muito grande, porque, peraí, mas como é que ele pode entrar numa análise e ele sai mais independente? A proposta de uma análise é exatamente isso. A gente escuta o sujeito do inconsciente, então é o preço que a análise faz, essa individuação junguiana.
mas isso que o Thiago trouxe, vale a gente pensar qual é o ponto que o sujeito vai se individualizar por uma questão narcísica de não suportar a alteridade do outro. Narciso acha feio que não é espelho. Alguns cantores brasileiros já nos falavam isso. Então, ou até que ponto é a individualidade, porque eu realmente não quero andar com você. Você não quero, definitivamente não quero. Mas a análise, se alguém chega dizendo para você, eu estou com depressão, eu estou triste assim porque eu estou com depressão. Na análise, a gente vai sim, de certa forma, perguntar, tá, mas como assim você está com depressão? Me fala isso. O que é essa depressão? Porque às vezes essa nomeação depressão não é dele, veio de outro, veio externo. Eu não quero falar com aquele sujeito, tá, mas o que aquele sujeito fala de ti que tu não quer se ver nele? O nosso lugar nietzschiano de uma análise é questionando, exatamente ao ponto. Inclusive, essa solidão nietzschiana, partimos do pressuposto da solidão de alguém que já fez a sua análise o suficiente para dizer o seguinte, eu quero ficar sozinho. Né? Não a análise daquele que eu não quero ficar com outro porque eu estou fragilizado. Né? Então, acho que é legal pensar o Nietzsche na clínica dessa forma. O que vocês acham? Quem cala consente. Vou mais um pouquinho aqui. Eu acho uma coisa interessante, eu tenho essa mesma leitura do Nietzsche, que da onde, até que ponto, né, esse isolamento que ele sempre traz a questão do isolamento, no momento que você se torna o além do homem, vamos dizer assim, ou está ali quase chegando, né, que para ele, quando ninguém chegou ainda lá. Mas eu fico nessa dúvida da questão do narcisístico, ou se é uma escolha porque não está, né, se sentindo encaixado naquilo, mas aí vamos trazer de novo, né, a biografia do Nietzsche. Ele teve uma grande decepção com Wagner, né, com Richard Wagner, que era um grande amigo dele, mais velho, e engraçado que Nietzsche sempre se relaciona, um bom tempo ele se relaciona com pessoas mais velhas, com os amigos dele, até porque ele era muito novo. Ele começou a dar aula na faculdade, Nietzsche, com 20 e poucos anos, algo raro naquela época, né? 23 anos já estava dando aula na faculdade da Basileia, na Suíça, uma grande faculdade, enfim. E ele tinha o Richard Wagner como um amigo e até como um tutor, vamos dizer assim, né? Richard Wagner da música clássica, né? Wagner, As Valquírias, né? Marcha das Valquírias, né? Sim, um dos maiores. E aí, ele, por muito tempo, ele escreveu, ele tem vários aforismos botando Wagner lá em cima, né? Dentro dessa ideia da criação, da vida como obra de arte, ou seja, formou muito o pensamento dele de pensar a questão da dança, da música, né? Ele fala sem a música a vida seria um erro, né? O Nietzsche tem esses aforismos, sempre pensando em Wagner. Só que no momento ele começa a perceber que o Wagner era um pré-nazista, né? Era um patriota ao extremo, antissemita, e é o antissemita daquela época, né? Não é um antissemita de hoje, que já é outra questão, é um antissemita naquela época que queria expulsar, botar em campo de concentração, que foi o que aconteceu décadas depois, né? Então, o Nietzsche tem uma grande decepção com Wagner ali, e aí depois ele escreve um livro para atacar o Wagner. Então, e aí eu acho que foi um momento de muito isolamento do Nietzsche nessa época, porque Wagner, prestigioso, né, andava por todos os ciclos de intelectuais da época, e aí teve também essa questão da Lô Salomé, que não aceitou o casamento, foi um delírio ali do Nietzsche. Ele estava muito amigo dela, ela já era muito mais nova que ele, né? Isso alguns anos depois. Ele pede ela em casamento do nada, assim, porque eles conversavam muito, não namoravam nem nada, e ela foi contra, até porque ela sempre foi uma mulher independente. Então, assim, teve várias, vamos dizer, decepções, tanto amorosas como em amizade do Nietzsche, e por questões de pensamento também, e aí reflete isso na escrita dele, né? E aí a gente vai para uma parte de uma... Claro que não seria total... É selvagem isso que eu estou fazendo aqui, no sentido de não conhecer a biografia. Mas vamos pensar na questão do ego ideal. Né? O ego ideal é aquele ego da majestade do bebê,
aquele sentimento de onipotência, onipresença. O cara é muito forte. E que a gente tem em um período que muitas vezes é até pré-fala, muitas vezes não dá para a gente nomear isso. O ideal de ego, quando a gente está trabalhando Freud, ego ideal e ideal de ego, o ideal de ego é aquilo que eu miro. Por exemplo, ele mirou o Richard Wagner, provavelmente, vamos botar que seja. Se eu alcançar aquele ideal de ego, eu volto a ser aquela majestade do bebê. Quem fala isso é o Daniel Kuperman. Eu miro um ideal de ego no intuito de retorno ao ego ideal. Só que daí, naturalmente, a minha fantasia pode ser atacada. Se a gente pega uma tema da fantasia do Lacan, mas para ficar bem lúdico, vamos trazer o Schopenhauer, que é pertinho aí do Nietzsche, o dilema do porco-espinho. A nossa fantasia é um porco-espinho. Se tu se aproxima demais, tu sangra e se espeta. Se tu se afasta demais da tua fantasia, tu morre de frio. Então tu tem sempre que estar nivelando. Vamos partir do pressuposto que o Nietzsche se aproximou demais da fantasia dele. E viu que a fantasia dele sangrava e não era real. Então há um ideal que cai. O que chama a atenção é o fato de ele não ter conseguido voltar. Provavelmente porque o suporte dele era muito falho. Aí a gente cai em questões muito mais basilares, como o Michael Ballant fala da falha básica, né? Mas dá para a gente ir pensando o quão era falho o chão do Nietzsche ao ponto de ele não conseguir suportar essas frustrações sucessivas que ele teve, né? E claro que temos também a psicose ordinária, né? O Conrado Caligares fala, eventos traumáticos podem desencadear. Não é porque o sujeito é neurótico como estrutura que ele não tem comportamentos paranoicos, psicóticos e persecutórios. Também pode acontecer isso, tá? Só fazendo paralelo com a clínica aqui para a gente pensar junto. E eu vou mais um pouquinho aqui para a gente dar conta e comentar um pouquinho mais. Vamos lá, vou botar um aqui. E se quisesse falar, não teria ninguém que a compreendesse tão alto quando cresceu. Falando naturalmente da árvore aqui. Agora ela espera, mas pelo que espera? Ela habita perto demais das nuvens. Será que espera pelo primeiro raio? Depois que Zaratustra falou isso, o jovem exclamou com gestos veementes: sim, Zaratustra, tu falas a verdade. Eu ansiava pelo meu declínio, quando desejava subir às alturas, e tu és o raio pelo qual eu esperava. Olha, que sou eu ainda. Depois que nos apareceste, foi a inveja de ti que me destruiu. Assim falou o jovem, e chorou amargamente. Mas Zaratustra pôs o braço ao seu redor e o levou consigo. E quando haviam caminhado juntos por um momento, Zaratustra se pôs a falar assim: isso me parte o coração. Mais do que tuas palavras, teus olhos me falam do teu perigo. Ainda não és livre. Ainda procuras a liberdade. Tua procura te deixou tresnoitado e insone. Queres chegar livre às alturas. Tua alma anseia por estrelas, mas também teus maus impulsos anseiam por liberdade. Teus cães selvagens querem a liberdade, ladram de alegria em seu porão, quando teu espírito busca abrir todas as prisões. Ainda és, para mim, um prisioneiro que contempla a liberdade. Em tais prisioneiros a alma se torna prudente, mas também ardilosa e ruim. Também precisa ainda purificar-se o libertado do espírito. Nele ainda há muito de prisão e de mofo. Seu olhar ainda precisa se tornar puro. Sim, conheço o teu perigo. Por meu amor e por minha esperança, porém eu te suplico, não jogues fora teu amor e tua esperança. Ainda te sentes nobre, e nobre ainda te sentes os outros também. Os que te guardam antipatia e te lançam olhares maus. Aprende que o nobre é um obstáculo no caminho de todos. Também para os bons há um nobre em seu caminho, e mesmo se o chamam de bom, querem com isso afastá-lo dali. Coisas novas quer criar o nobre, e uma nova virtude, coisas velhas quer o bom, o que o velho seja preservado. Mas o perigo do homem nobre não é tornar-se um bom, e sim um
impudente, um zombador, um destruidor. E agora, lê o último antes de comentar. Ah, eu conheci homens nobres que perderam sua mais alta esperança, então caluniaram todas as altas esperanças. Queres comentar alguma coisa, Thiago? Sim. Tem aqui o símbolo que ele traz do raio, né? Isso é muito importante. Porque todas as vezes que Nietzsche vai trazer essa questão de você atingir as alturas, você ser criador da sua vida, se autossuperar, ele sempre dá um alerta, sempre. Que é o que ele está dando aqui, o alerta. Através do... Primeiro ele começou falando do símbolo do raio, né? O raio o quê? Atinge o que está mais alto, né? Vamos imaginar essa imagem. Vai atingir o que está mais alto, o raio. E aí, o que Nietzsche está querendo dizer é, quando você chega a essas alturas, quando você se transforma e cresce, você vai estar exposto. Você vai estar exposto diante de todos. Então, você tem que estar preparado, né? A gente vai dizer isso bem assim com essas palavras em outros livros. Você tem que estar preparado para as críticas, para a inveja, para tentarem passar a perna. Tem que estar preparado para isso. Saiba que vai acontecer, você não vai ser o único que não vai acontecer isso. Todo mundo que se superou, todo mundo começou a pensar pela sua própria cabeça, criar a sua vida da sua forma, né? Ficou exposto e isso torna bem vulnerável, né? Também. Então, aí você vai perguntar, tá, mas qual é a solução para isso? Nietzsche não vai dar, óbvio, né? Óbvio que não vai dar, senão ele vai o quê? Criar aqui vamos agora uma regra como se defender disso. Não tem como. O que ele dá o alerta é esteja preparado para isso. E eu acho isso, aí também, essa parte que você já leu, né? Aí ele reafirma tudo que ele estava falando, o homem nobre não é tornar-se um bom no conceito tradicional, e sim um impudente, né? Um impudente é aquela pessoa que não vive com pudor, né? Um zombador, um destruidor da antiga moral, das tradições, dos pensamentos retrógrados, né? Isso que ele quer dizer. Mas eu acho muito interessante essa questão que ele sempre dá esse alerta de você vai ficar exposto, vão querer te derrubar. Tem até uma frase dele muito conhecida que é... Eu não vou agora lembrar as palavras, mas me fugiu agora, me passou assim rápido. Mas é algo que, tipo, quando você chegar à altura, esteja preparado porque a queda é muito maior. Esteja preparado porque se você cair, a queda vai ser muito maior de quem não chegou ainda lá. Mais ou menos isso que ele fala. E eu acho isso muito interessante, porque pensa, ele está lá no século XIX, né? E hoje a gente vê quantas pessoas passaram por isso, né? Quantos ídolos aí, quantas pessoas famosas. A gente vê até hoje, né? Que ganharam muito dinheiro, ganharam muita fama, ganharam muitos fãs e tudo mais, e caíram, porque não estavam preparados para aquilo, né? Eu sempre faço essa analogia de uma coisa lá de 2 séculos atrás, e que Nietzsche estava observando, né? E naquela época, claro, que existiam muitas pessoas famosas que chegaram lá e tal, mas hoje eu acho que está mais ainda presente isso na nossa sociedade, né? É legal esse ponto que tu trouxe. Tem até uma banda atual brasileira, o Rosa de Saron, que eles têm uma música que... Não, é o Guilherme de Sá em carreira solo que ele diz: prego que se sobressai leva a martelada. Né? Então dá para imaginar essa imagem, assim, vários pregos juntos, e aquele que está mais alto é o que vai levar a porrada primeiro. Né? Então é legal essa forma que tu trouxeste, e a gente traz agora para a questão das redes sociais, né? Quem trabalha, já teve experiência com rede social, quem entra em exposição nacional, sempre vai levar uma porrada. Né? Eu posso trazer aqui uma experiência que eu tive na palestra que eu fiz com a turma da ABPC no Rio de Janeiro. Houve um determinado grupo que começou a dizer era um pacto da branquitude, porque era Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, um pacto de branquitude, isso aí. Na minha concepção, totalmente infundado. Ninguém em nenhum momento falou de branquitudes ou de negritudes, falou-se de Freud.
Mas aí é como tu falava, né? Se você chama a atenção, se você está sendo criticado, provavelmente houve algum tipo de destaque, né? O Dunker faz uma leitura muito interessante, inclusive quando a gente olha os funkeiros fazendo muito sucesso. O Dunker faz uma leitura, ele diz: como é que eles conseguem gozar com isso e eu não consigo? Então há uma certa inveja nossa de, tá, mas como é que eles conseguem ter uma vida tão simples, se divertindo e eu não estou conseguindo com isso? Eles estão vendo alguma coisa de infamiliar ali que eu não estou vendo. A Kaline botou aqui, mas ainda agora com a internet estão crescendo rápido, sem preparo e a queda é bem grande. Fato, é tudo muito rápido, né? E a gente vê ali os comentários como o Whindersson, né? Que é muito legal a humildade do menino, que hoje já é um homem, trazendo, né? A gente pega esse jogador de futebol, o Neymar da vida, todo mundo sabe criticar muito fácil o cara, mas agora eu quero ver você ser ele. Tu ser odiado por milhões de pessoas. Ele é amado por muitas, mas ele é odiado por outras tantas. Né? Não à toa que quando a gente fala de falso selfie, o cara, existe um Neymar que fica em casa e existe um Neymar que a gente olha. Na Inglaterra, quem gosta de futebol, tem um grande nome chamado Paul Gascoigne, infelizmente, acho que até faleceu já de alcoolismo. Ele tinha um futuro promissor absurdo. Caiu para a questão do alcoolismo. Não teve suporte psicológico para aguentar as críticas. Ele era o prodígio. Daí, de repente, vai ruindo. Mas entra bem nessa questão do Nietzsche, né? A árvore cresceu demais, começou a vir raio, e aí, qual é a base, qual é a raiz dessa árvore que vai receber esse raio? Acho que é por aí, pessoal. E tem até uma questão, uma outra linha de argumento do Nietzsche, dentro dessa mesma ideia, é a seguinte: já falei aqui que Nietzsche acredita que a vida e o universo são forças, né? São energia, forças, ele tem um pensamento cosmológico, né? E que existem essas forças, tanto ativas como forças negativas. Forças negativas estariam ligadas a exatamente esse niilismo, né? Isso tudo que ele fala que está atrasando a vida, que está amarrando a vida, trazendo a vida em total decadência, né? Como tantos pensamentos, religiões, pastores, moralismos. E, por outro lado, existe a força ativa, que é essa que ele quer ensinar, né? Que ele quer que a pessoa se crie, supere e tudo mais. E Nietzsche vai dizer diversas vezes, que é a mesma coisa que estamos falando com outra argumentação, que o problema do universo é que tem muita força reativa, né? Não é nem negativa, é reativa que ele fala. Existem muitas forças reativas. E você, quando assume a sua força ativa, você tem que estar preparado que vai ter força reativa o tempo todo contra você. Não tem como. Isso é a lei da vida, ele vai dizer. Você vai estar querendo criar, vai estar o cara querendo te puxar. Vai estar aquele seu irmão, seu tio, seu pai, sua mãe, o pato, sei lá, quem for, o amigo de infância, vai ter essa força reativa tentando te puxar para trás. E esteja preparado para isso. É isso que Nietzsche repete diversas vezes. Então, pessoal, vamos só terminar esse trecho aqui. Tá travando para vocês aqui a minha voz? Não? Dá para entender bem? Tá tranquilo? Tá. Então passaram a viver de forma impudente, em breves prazeres, sem cultivar uma meta para além do dia. Espírito é também volúpia, diziam eles. Nisso quebraram-se as asas do seu espírito. Agora ele rasteja por aí, sujando aquilo que rói. Outrora pensavam em tornar heróis. Agora são libertinos. O herói é para eles um desgosto e um horror. Mas por meu amor e minha esperança eu te suplico, não lances fora o herói que há em tua alma. Mantém sagrada a tua mais alta esperança. E assim falou Zaratustra. Tiago, queres fazer um breve comentário antes de finalizar e a gente volta semana que vem nesse trecho? Perfeito. Eu acho que destaca aqui essa frase: espírito é também volúpia. O que ele está trazendo, né? O espírito não tem que ser... O espírito tem que ser algo profundo, algo
voluptuoso, algo que tenha prazeres, né, na própria carne. Não tem que ser algo só metafísico, algo que você pensa só com a razão. Não, tem que ter o sentido, né? Tem que estar os sentidos e o prazer, a libido, né? Que Freud vai trazer depois de outra forma. Está presente e temos que aceitar isso. E é isso que também é uma força motora para essa força ativa, essa força criadora. Perfeito. Pessoal, obrigado então por hoje, pela participação de todos nesse dia frio em algumas regiões aqui do Brasil. Tiago, obrigado aí pela parceria, por estar comentando aí, nos dando essa aula. Aos colegas também que estão aqui conosco. Aos que seguem comigo na supervisão agora, né? Então, já vamos para lá. Deixa eu parar a gravação aqui. Sumiu o meu cursor. Bom dia, obrigada. Deixa-me ir. Obrigado, Rita. Então, obrigado a todos. Encontro os colegas no final do corredor.